Tá, a partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada, tá? Eu vou aqui abrir já o nosso roteiro de hoje para a gente conversar. Fecha a porta. Mas apareceu. Apareceu. Ai. Ai. Eu vou ficar quieto aqui, acho. Ai. Espera aí, Eric. Deixa aqui abrir o roteiro. Meu computador está com problema. Como não é minha, não. Mas eu vou conseguir. Espera aí. O roteiro agora é o 11. Abriu. Deixa eu admitir as pessoas todas. Espera aí. Ai, apareceu, cara. É que não atrapalha não, você tá me deixando nervoso. Mas só apareceu. Feia. Tela. Compartilhar. O pessoal tá aparecendo aí a atividade? Sim. Ah, que bom. Sim. Sim. Eu tô com um defeito aqui no meu notebook, ele tá doidão. Eu espero que ele não apague. Mas vamos lá, enquanto ele permite, vamos trabalhar. O nosso roteiro dessa semana é o roteiro 11, tá? O tema da aula de hoje é substâncias e misturas. E nós temos aqui um videozinho para ver. Eu tô com a tela aberta aqui, tô vendo sinal de que tá chegando gente. Deixa eu olhar, ver quem tá chegando. Ai, 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 ai. O meu computador, ele não tá deixando eu mexer na barra de ferramentas. Então não consigo mais acertar ninguém. Vamos ver o vídeo. Peraí. Vídeo. Deixa eu tentar voltar para abrir no vídeo. Então, ver. Interromper para abrir o vídeo. O pessoal tá aparecendo no vídeo para vocês? Tá aparecendo com imagem e som? Sim. Sim. Tá. Quando vai pintar uma tela, o artista mistura diferentes cores que transformam uma tela vazia em uma bela obra de arte. Assim é o ambiente ao nosso redor. O solo, as plantas, a água, o ar e inclusive você. Uma verdadeira mistura de diferentes componentes. E para a gente entender melhor sobre isso, hoje nossa aula será sobre substâncias e misturas. Vamos lá então. Observe tudo que está ao seu redor. As casas, as árvores, os automóveis, as pessoas, as nuvens.
Tudo que existe ao nosso redor, que ocupa lugar no espaço e tem massa, é chamado matéria. A matéria é constituída por partes menores, chamadas átomos, as quais podem ser de diferentes tipos e interagir uns com os outros, formando estruturas mais complexas, as moléculas. As moléculas, por sua vez, interagem umas com as outras, podendo formar diferentes materiais. De acordo com as moléculas que compõem os materiais, estes podem ser classificados em substâncias ou misturas. E o que são substâncias? As substâncias são formadas por um único tipo de molécula e possuem propriedades constantes e definidas. Ou seja, é quando eu tenho apenas uma molécula formando esse material. Por exemplo, imaginem que eu tenho um recipiente e dentro desse recipiente eu só tenha gás oxigênio, nada mais. Neste caso, então, eu tenho a substância oxigênio, que é formada apenas pela molécula de oxigênio, O2. Essas substâncias podem ser simples quando são formadas por apenas um tipo de átomo, ou compostas, quando apresentam dois ou mais tipos de átomos que formam essa substância. Um exemplo de substância simples é o diamante, que é formado apenas por átomo de carbono. Já um exemplo de substância composta é o gelo seco, pois é formado por átomos de carbono e também por átomos de oxigênio. Esses átomos se combinam e dão origem ao dióxido de carbono. É importante vocês saberem que raramente são encontradas substâncias na natureza. A maioria está associada entre si, formando as misturas. A mistura é definida pela interação física entre duas ou mais substâncias, ou seja, é quando duas ou mais substâncias estão juntas. A maior parte do que observamos e com que temos contato diariamente é uma mistura, como os vegetais, o solo, a água, o ar, o ser humano, os animais e os alimentos. As misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. Uma mistura na qual não se pode diferenciar as substâncias que as compõem, como acontece no soro fisiológico, na água com sal e no ar que respiramos, é homogênea. As misturas homogêneas apresentam apenas uma fase, ou seja, somente uma porção uniforme, como vocês podem ver nessas imagens. Já quando misturamos água e óleo, podemos perceber que o óleo, por ser menos denso, fica na parte superior do copo e a água fica logo abaixo. Esse é um exemplo de mistura heterogênea, na qual se visualiza duas fases distintas, a fase do óleo e a fase aquosa. Um outro exemplo de mistura heterogênea é o granito, que é composto por feldspato, quartzo e mica, e apresenta três fases distintas. Porém, nem todas as substâncias de uma mistura heterogênea podem ser identificadas a olho nu, como é o caso do sangue, que é formado por diferentes células imersos em uma porção líquida. A olho nu, o sangue parece ser uma mistura homogênea. No entanto, o sangue é considerado uma mistura heterogênea, e isso fica evidente após um processo laboratorial chamado centrifugação, que separa o sangue em duas fases. E no próximo vídeo vou explicar para vocês sobre a solubilidade das substâncias. Bons estudos, pessoal! Até a próxima aula! Pronto. Esse já foi. Pessoal, vou abrir aqui a apostila para a gente ver esse conteúdo na apostila. Deixa eu ver se consigo abrir. Tá aparecendo aí a apostila? Sim. Beleza. Então, na apostila, página 18. Opa, página
aqui já é outra coisa. Vou voltar por cima. Página 18, unidade 3, é o tema da aula de hoje, substâncias e misturas. Então, quando o material, né, ele possui as propriedades bem definidas e invariáveis, na mesma temperatura e pressão, a gente fala que esse material é uma substância. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagine que a sala de aula seja cheia de pó. Aí eu quero saber que pó que é aquele. Aí, para saber, né, o químico faz o quê? Ele recolhe amostras, pega a amostra da entrada da sala, do canto direito, do canto esquerdo, do centro da sala, de várias partes da sala. Aí leva para o laboratório para fazer lá as análises. Então, por exemplo, vamos medir a densidade. A densidade na entrada deu 2, lá na ponta deu 2, na outra ponta deu 2, no meio deu 2, na esquerda deu 2. A mesma, né, medição com o mesmo resultado. Aí eu vou medir, por exemplo, o ponto de fusão, de derretimento desse pozinho. Derreteu a 50 graus. Na entrada, o da ponta derreteu a 50 graus, o do meio a 50, da outra ponta a 50, lá do canto esquerdo 50. Mesmo valor para todos os lugares, para todas as amostras. Aí eu estou determinando, né, e não está variando. Quando acontece isso, eu posso falar que aquele pozinho é o mesmo material, né? Não tem variação, é o mesmo. E quando isso acontece, eu chamo esse material de substância. Substância. Então, a substância, ela tem dois tipos de substância, que a gente pode falar que é substância pura. Existe substância pura simples, que é formada apenas por um tipo de elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio. Naquele gás do hospital, que usa hoje muito para a Covid, né? O gás que sai daquele cilindro, ele é oxigênio puro. Só tem O2. Enxofre. O enxofre já é sólido, é uma pedrinha amarela. Né? O iodo é uma pedrinha também que tem uma cor mais ou menos roxa. Tá? O I2 gás é um vaporzinho roxo. O diamante é só carbono. Então, toda substância que for formada apenas por um único elemento é chamado de substância simples. Agora, quando essa substância, mesmo sendo pura, é composta de 2 ou mais elementos, a gente fala que é uma substância composta. Exemplo, a água. A água pura só tem H2O. O gás carbônico do ar, né, que está presente no ar, é CO2. Tem carbono e oxigênio na fórmula. E aí a gente vai para outros produtos menos conhecidos. Menos assim, não que sejam desconhecidos, mas que não é tão comum, né? Hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é o sal de cozinha. O nosso sal de cozinha não é puro. Tá? Mas se for puro, ele vai ser, a fórmula dele o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o sal de cozinha mesmo não é puro. Mas se fosse puro, teria apenas NaCl, sódio e cloro. O hidróxido de sódio, NaOH, que é soda cáustica, tem sódio, oxigênio e hidrogênio. Se for só isso, eu considero uma substância pura composta. Então, cada substância dessa... Só um minutinho. Deixa eu ir. Deixa eu ir, Deixa eu sentar aqui. É para você sentar aqui. Porque a sua mãe mandou. Não atrapalha minha aula. Desculpe. Então, continuando aqui. Substância, cada uma delas tem a sua propriedade física, química, organolétrica, funcional própria. Tá? Se eu for analisar, por exemplo, o sal de cozinha, ele vai ser salgado, vai se dissolver em água, vai ter uma série de características. Se eu pegar o iodo, por exemplo, ele já não se dissolve em água, ele, né, tem outras características. A cor é diferente, o gosto, né, se for possível, né, provar, é diferente. Aí na sequência nós temos o seguinte. A gente sabe que na natureza não encontramos substâncias puras. A maioria das substâncias
elas estão misturadas uma com a outra, né? Esse nome mistura também é usado na ciência e na química para representar, né, o que acontece quando você encontra um material todo junto e misturado, né? O nome dele é mistura mesmo. Existem dois tipos de mistura. A mistura homogênea, homo vem de igual, homo significa igual em grego, e gênea é de gênero, né? Aqui a gente representa uma mistura que você não consegue perceber a diferença entre os componentes. Você olha visualmente, enxerga uma coisa só, né? Um único aspecto, uma única fase. Exemplo disso, água. Você pega um copo de água da torneira, só vê o líquido, né, lá dentro, mas dentro da água da torneira nós temos o cloro dissolvido, tem os minérios, né, os sais minerais que estão na água, os produtos que foram usados no sistema de tratamento de água, está tudo presente ali. E a gente não enxerga. E até mesmo se tiver um micróbio na água, microscópico, a gente não vai enxergar. Para nós, é homogêneo. O ar atmosférico. Nós respiramos o ar tem vários gases, não é só oxigênio. Né? A maior parte do gás que tem na atmosfera é o nitrogênio, está em 78% mais ou menos. O oxigênio tem próximo de 21%. Aí o 1% restante entra gás carbônico, argônio, hélio, xenônio e outros gases nobres. Água com um pouquinho de sal, só com uma pitadinha de sal. O sal some na água, você não vê o sal. Então, visualmente, é como se fosse uma coisa só. E ligas metálicas, né? Anel de casamento, por exemplo, ele não é de ouro puro. Daí a gente fala ouro 18 quilates. 18 quilates tem 25% de outro metal, que pode ser cobre ou prata, ou até platina. A mistura será heterogênea. Hetero significa diferente. E gênero aqui de gênero, de geração. Né? Apresenta mais de uma fase. Exemplo, água com óleo. Você mistura o óleo na água, você vê nitidamente a diferença entre o óleo e a água. Daí, no caso, são duas fases e dois componentes. O ar com poeira, você vê a poeira no ar. Você tem duas fases que você enxerga a poeira e o ar, claro, é diferente da poeira. E tem mais de dois componentes, porque só o ar tem pelo menos os dois gases, né, de maior proporção, que é o oxigênio e o nitrogênio. Se eu considerar só esses dois, já são dois componentes. Mais a poeira, que é areia, que é sílica, 3 componentes. No mínimo tem 3 componentes. O granito, que é aquela pedra, né, que faz mesa, que faz, né, usam para fazer revestimento de prédio, de entrada, né, de edifícios. O granito tem um pontinho preto, um pontinho branco e um pontinho cinza. Cada pontinho daquele da pedra é um material diferente. Se eu não me engano, uma chama feldespato, o outro é mica e o outro eu até esqueci o nome do outro. São 3 componentes, no vídeo ele fala sobre isso. E aí alguém pode falar, mas é só misturas que podem ser homogêneas e heterogêneas? Não é só mistura. Eu posso ter, né, um sistema, né, ou seja, um objeto de estudo, um corpo em estudo, que seja uma substância. A substância pode estar lá purinha e ela apresentar em mais de uma fase. Aí, nesse caso, eu posso considerar uma única fase quando eu vejo uma coisa só, seja substância, seja mistura. Água líquida é uma coisa só, é uma única fase e é uma substância. Amônia gasosa é um componente só e é uma substância. É uma substância homogênea, no caso. Ferro sólido, ferro, eu olho o ferro só tem ferro, então é homogêneo, né? E é uma substância. E eu posso analisar também uma substância que está em fases diferentes, em fase de agregação. Por exemplo, eu pego um copo com água e um cubo de gelo no copo. O gelo também não é água, então é um componente só que eu estou analisando. Nesse caso, não é uma mistura, é uma substância que está em 2 fases, na fase líquida e na fase sólida. Eu posso ter, por exemplo, dióxido de carbono, que é o gelo seco, né? Na forma sólida é gelo seco.
E o gelo seco, quando está a temperatura ambiente, ele solta aquele vapor, né? Na forma gasosa. Eu enxergo ele gás e enxergo ele sólido. Duas fases, mas o componente é um só. É o dióxido de carbono. E aí eu tenho o granito, que já não é uma substância. O granito é uma mistura, né, de pelo menos 3 coisas diferentes. E eu enxergo os 3. E aí eu posso dar vários e vários e vários exemplos. Aqui tem um quadro resumo do que eu estou falando hoje, né? Eu tenho a matéria se divide em substâncias e misturas. As substâncias podem ser simples ou compostas, e a mistura pode ser homogênea ou heterogênea. E ainda existe o caso de substância que também pode ser homogênea e heterogênea quando está em fase de agregação diferente. Beleza? Agora vamos sair daqui e voltar para o exercício. Para a atividade de hoje. Pessoal, no nosso roteiro de hoje, a primeira atividade é para você responder perguntas. Primeiro, o que são substâncias? Quais os tipos de substância? Escreva três exemplos de cada tipo. Então, substância é um material que tem as suas composições bem definidas. Essa resposta tem na apostila, vocês podem tirar de lá. Né? Quais os tipos? Existe a substância composta, a substância simples, e eu quero 3 exemplos de cada tipo. Também tem na apostila. O que são misturas? Misturas eu posso definir como um material que não apresenta variação na sua composição, né? Na mesma temperatura e pressão. Eu esqueci de falar esse exemplo. Eu falei da substância, da sala cheia de pó, e você pega e faz análise de vários pontos e dá mesmo valor em qualquer ponto. Na mistura, não. Eu tenho, digamos que um pó espalhado e eu pego várias amostras. Aí eu meço a densidade na entrada, deu 3. Lá na outra ponta, deu 2,5. Na outra ponta, 2,75. Lá na esquerda, deu 1,75. Então, tem variação, né, de valores. Isso significa que eu tenho misturas, né? Não é o mesmo produto que está ali. Eu tenho outras coisas misturadas. C. O que são mistura homogênea? Homogênea é mistura que eu tenho uma visão única, tenho uma fase só, eu enxergo uma coisa só. 3 exemplos do dia a dia. Você pode citar água com sal, com pitada de sal, água com álcool e o ar que você está vendo, né? D. O que são misturas heterogêneas? Cite 3 exemplos. Heterogênea, hetero é de diferente. É quando eu tenho misturas com duas fases é que eu consigo enxergar o que está na mistura. 2 ou mais. Se tiver 2, 3, 4, é heterogêneo. Exemplo do dia a dia. O clássico água com óleo. Eu posso representar água com areia, que eu enxergo a areia. Eu posso representar, né, eu dei exemplo do ar, na apostila tem o exemplo do ar com poeira. Então, tudo que você consegue enxergar, os componentes da mistura, pelo menos 2, é considerado heterogêneo. No item E, um recipiente contendo água sólida, água líquida, vapor de água, é uma substância ou é mistura? Como classificamos esse sistema? Água sólida é gelo. Água líquida é líquido, como o nome já diz. E vapor de água é gás. Eu estou tendo água nos 3 estados de agregação que eu consigo ver. Eu consigo ver o gelo, eu consigo ver a água e eu consigo ver o vapor de água. Pelo menos perceber que ele está presente. Se eu estou conseguindo enxergar as fases, o sistema é homogêneo ou é heterogêneo? Heterogêneo. Heterogêneo. É substância ou é mistura? Mistura. Nesse caso, é substância, porque eu estou só tendo água, não tem outra coisa junto. É só água. Tá? Essa água está mudando de sólido para líquido, de líquido para gasoso, mas não tem outra coisa, só água. Tá? Então, é uma substância e o sistema é heterogêneo. Letra F. O que são fases de uma mistura?
São os componentes que a gente consegue enxergar, que se diferem. Muito bem colocado, né? São as partes que você consegue ver. Às vezes acontece que nem todos os componentes estão na fase. Por exemplo, você mistura água com sal e óleo. Você não vai enxergar 3 fases, você enxerga 2. Você vê o óleo e a água salgada, a água com sal. Só que o sal você não vê, se for em pequena quantidade você não enxerga. Então são 3 componentes e 2 fases, tá? Então fase é o que você está vendo. E na mistura você enxerga pelo menos 2. Para ser mistura tem que ter no mínimo 2 fases. Atividade 2. Assinale a alternativa correta. 1. Constitui um sistema bifásico e um componente. Bifásico significa 2 fases. E um componente é que só tem uma coisa lá, não é a mistura. É só uma coisa que está lá. Então vamos lá. Álcool hidratado, é esse? É bifásico o álcool hidratado? Não. Não. Água e cubo de gelo, é bifásico? Sim. Não. Sim. Você não consegue enxergar o gelo? Consegue. Consegue. Então, se você vê o gelo e vê a água, vê 2 coisas. Bifásico. Quantos componentes tem nessa B? Um só, água. Só tem 1. Então, já matou a resposta. Água do mar. Você enxerga uma coisa só, mas a água do mar, pelo menos, tem 2 componentes, que é o sal e a água. E o ar atmosférico, você enxerga uma coisa só, é monofásico, né? Ó, o álcool é monofásico, a água do mar é monofásico, o ar atmosférico é monofásico. E o ar atmosférico tem no mínimo 2 componentes, que é o oxigênio e o nitrogênio. Segunda questão e última. Em um sistema fechado que contém água líquida, sal dissolvido na água líquida, açúcar não dissolvido na água líquida, 2 cubos de gelo e gases, oxigênios e nitrogênios não misturados na água líquida. Qual o número de fases e de componentes dessa mistura? Aí é para dar nó na cabeça, né? Vamos lá. Água líquida. Vamos ver primeiro o fase, né? Água líquida, uma fase. O sal dissolvido na água continua numa fase só, que o sal está dissolvido. Açúcar não dissolvido, 2 fases. 2 cubos de gelo, 3 fases. Gás, oxigênio e nitrogênio, 4 fases. Então, 4 fases é polifásico. Aí eu já elimino da resposta o B e o D. Então, a resposta deve ser a C ou a E. Agora, vamos ver o componente. Água líquida, 1 componente. Sal, 2 componentes. Açúcar, 3 componentes. Gelo é água, não conta. Oxigênio, 4 componentes. Nitrogênio, 5 componentes. Então, a resposta polifásico e 5 componentes, qual que é? E? E. E E. É isso mesmo. Parabéns. Então, é isso que tinha para hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não. Então, aguarde chamada que eu vou fazer e já vou dispensar vocês, tá? Tá bom. Vamos lá. Aimé é um QC? Alejandra é um A. Tô aqui. Maravilha. Aimé, eu não lembro qual sala que é. É um QC ou um A? Ana Carolina França é um Q. Desculpa, não é um QC, é um QB, né? Vou fazer uma confusão triste. Hoje eu mandei o convite da aula para um QC. Vamos de novo. Aimé é um QB, não é Aimé? Se não for, me avise. O Ana Carolina também é um QB, não é? Enrique é um QB. Isso, prof. Aramis, Tá aqui. um QB. Isso, presente. Beatriz, um QB. Isso. Bruno Martins, um A. Isso.
Douglas Oliveira é um QB? Isso. Douglas, conforme, isso, né? Douglas. Eduarda Gomes, um QB. Eduardo Sá, um QB. Fernanda Menezes, é um QB, né, Fernanda? Um A. Um A. Obrigado. Francisco Sarmento, um QB. Tem 2 Francisco Sarmento. Juliana. Presente, professor. Presente é o Francisco, né? Beleza, Francisco. É Juliana tá Diniz. aqui. Juliana. Depois vem Guilherme Carvalho, é um A, né? Isso, professor. Ícaro também é um A? Não, um QB, professor. Um QB. Jefferson Machado é um QB. Isso. Joyce Silva, um A. Isso mesmo, professor. Maravilha. O pessoal, antes que eu me esqueça, hoje tivemos uma reunião e tem alguns alunos que não levaram documentação na escola para assinar matrícula, não estão nem matriculados, porque não assinaram a matrícula. Então, se algum de vocês aqui presente está nessa situação, vai lá acertar a vida, porque senão vai riscar o nome da chamada. Larissa Jennifer. Larissa é um QB. Um A. Um A. Um A. Tá, Larissa Jennifer. Laura Luiza. É um QB? Um QB. Isso. Marielle Silva é um A. Isso. Mica Cristina. É Um A. Micaela. Micaela. Beleza, Micaela. Miriam Feitosa é um A. Depois vem a Renata, também é um A. Thaís. Isso, um A. Maravilha. Thaís é um A também. Isso. Faltou alguém, pessoal? Acho que eu marquei todos. Se alguém não for chamado, se manifeste para poder anotar aqui. Eu, professor. Oi. Eduardo. Eduardo Sá. Isso. Já está anotado. Pessoal, acho que eu marquei todo mundo. Agradeço aí a presença de vocês, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Até, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Até a próxima. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Aí.